Você ainda acredita em amores que não servem para nada? Aqueles que não dão retorno, não têm futuro, não constroem família, não geram progresso? Pois eu li um conto e nele há um homem que ama exatamente assim. Não é uma história de amor. Não é uma daquelas histórias com finais felizes que a gente espera. Não há reconciliação, não há redenção, não há arco de superação. É uma história de fidelidade absoluta, de permanência, de um amor que recusa o movimento e por isso mesmo assusta. Dom João de Noronha amou Marta, na juventude, com intensidade, com entrega, mas seu amor foi traído. Ela se foi, tragicamente. E mesmo assim, ele não amou mais ninguém. Veja isso, querido seguidor. Ele não ficou esperando outro alguém, não buscou substituição emocional, não fez terapia para seguir em frente. Ele ficou, simplesmente ficou. Não guardou o luto por um tempo. Ele construiu um altar dentro da casa, dentro da alma. A caveira sobre a redoma não é um troféu de dor, é um sacrário, uma moldura para o que ainda vive, mesmo depois da morte. É ali, no centro da sala, que Dom João conversa, recorda, ele cobre com um véu, ele chora, ele ama, não como quem sofre, mas como quem decide não abrir mão. E essa decisão, veja bem, não é drama, é escolha, é a sua moral. Veja aqui, meu seguidor, vamos acompanhar que nesse conto o amor ele não é um caminho, ele é um ponto fixo. Ele não se move, não se adapta, não se torna outra coisa. E é por isso que ele nos fere. A caveira sobre a redoma não é morbidez, é permanência. Todo ano ele cobre com um véu, conversa com ela, recorda, não como quem sofre, mas como quem decidiu que aquele amor seria o único. E é aí que o conto nos destrói. Sim, é aí mesmo. Porque hoje amar virou negócio. Amar é fazer acordo, é entrar num contrato de prestação emocional. Você me dá e eu te dou. Você melhora e eu continuo. Você cresce comigo e aí eu fico. E se parar essa engrenagem? A gente rompe, cancela, troca, atualiza o aplicativo, viramos sócios emocionais de um mercado afetivo. Tudo é transação, tudo precisa de retorno. E vamos negociar e barganhar o amor. Até quando? Até quando a dor precisa ser produtiva. O amor precisa ter um sentido prático. Em Dom João não quer mais nada. Ele não atualiza, ele não reinventa o vínculo, ele não se reconecta consigo mesmo. Ele apenas ama, uma vez, com tudo, com perda, com dor. E ele não muda mais. Não é burrice, não é fraqueza, é uma escolha. E talvez, quem sabe, talvez seja justamente essa fidelidade que o mundo de hoje desaprendeu. Alguns vão dizer que isso é melancolia e talvez seja melancolia mesmo. Um luto não elaborado, uma dor cristalizada no tempo, uma identificação com o objeto perdido. Vão chamar de patologia, de resistência à vida, de fuga, de fixação. A psicanálise tem palavras para isso. E eu, como psicanalista, reconheço essas leituras. Sim, elas fazem sentido. Mas talvez, e aqui eu peço a sua atenção, talvez seja outra coisa. Não há doença, mas uma decisão. Não me apetece um espírito de fraqueza, mas fidelidade. Talvez seja uma expressão de grandeza. A grandeza de alguém que escolhe não esquecer, que decide não substituir, que opta por não transformar o amor em aprendizado. E isso é insuportável para o mundo moderno. Porque a gente desaprendeu a lidar com o que não serve para nada, com o que não traz vantagem, com o que não cura, não melhora, não é útil, não evolui. Hoje, qualquer coisa que dói precisa ser superada.
Qualquer amor que não se renova é descartado. Mas Dom João não superou porque não quis. E talvez seja essa permanência inútil que nos falta. A cena mais forte do conto é a mais simples. Dom João, velho, chorando, ajoelhado, diante da caveira, sem vergonha, sem pressa, ele para e diz: choram-se nas decrepitude os risos da mocidade. Ele ainda a ama, e isso basta. Esse tipo de amor não serve para nada. Não dá like, não vira post, não vira aquelas fotos de Instagram com um pôr de sol, não rende corte de podcast com música de piano ao fundo, não vira conteúdo de superação, não vai entrar em vídeo motivacional com a frase escolha amar todo dia. Não rende curso de maturidade. Não dá para monetizar, não tem fórmula, não tem método, não tem passo a passo. Porque não se explica, não se resolve, não se transforma. Esse tipo de amor incomoda, porque não cabe no discurso da autonomia, porque não performa, porque não se adapta. Mas talvez, e aqui mais uma vez, eu peço que você olhe com calma. Talvez seja justamente por isso que ele permanece. Talvez seja o único que permanece, o único que atravessa o tempo, que resiste ao ruído, que continua mesmo quando tudo acaba. Um amor que ninguém entenderia, mas que ninguém conseguiria apagar. Esse é o tempo de Dom João. E talvez, se o mundo parasse de correr um pouco, talvez ouvisse o compasso desse amor inútil, o único que não desaparece. Depois de tudo isso, o que fica? Fica a pergunta que a gente tem medo de fazer, não é? Será que ainda sabemos o que é o amor? Porque se eu preciso que você me dê para que eu te dê, isso não é amor. É escambo, é contrato, é estratégia de sobrevivência emocional. E a Valentina e o Enzo estão lá loucos hoje, né? Gente, mas o amor mesmo, ele não cobra, ele não exige. Ele não precisa ser correspondido para continuar existindo. Amor não serve para nada e justamente por isso é o que mais vale. Dom João nos lembra disso, nos força a olhar para esse lugar onde a gente não quer mais olhar, o lugar da permanência, da decisão silenciosa, do afeto que não pede retorno. E é por isso que essa história me toca tanto, porque ela é o oposto da lógica de mercado que hoje transformou o amor em moeda e o sofrimento em conteúdo. Dom João não vende, não ensina, não supera, ele só ama e fica. E talvez, só talvez, no fim de tudo, seja exatamente esse tipo de amor inútil que ainda nos salva do desaparecimento. Mas e para você? O que é o amor? Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Você acha que o amor precisa ter retorno? Ou consegue entender esse tipo de amor que só permanece? E claro, se quiser ajudar esse canal a continuar crescendo, considere se tornar membro. Eu e a nossa estagiária, que trabalha muito, né? Onde que ela está hoje? Precisa de um aumento, né, gente? Eu fico agradecido. A sua contribuição ajuda a manter esse espaço vivo, com mais vídeo, mais conteúdo, né? Com Enzo e a Valentina ali, que não para de latir hoje, né? E até talvez, gente, com mais amor inútil espalhado por aí, não é? Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!